Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos analisar páginas de The Amazing Spider-Man 301 e 302, edições que marcaram o início da histórica passagem de Todd McFarlane pelo principal título do Homem-Aranha. Estamos diante de um momento importante da história dos quadrinhos, quando começava a surgir o estilo visual que transformaria McFarlane em um dos artistas mais influentes dos anos 90. Nessas páginas, também temos a presença de Silver Sable, uma das personagens mais importantes do núcleo urbano da Marvel naquele período. Então, ajuste a resolução da tela, aproxime-se dos detalhes e vamos explorar juntos os bastidores dessa arte original. Página 149. Vamos começar pela página 149 do Omnibus, uma página aparentemente simples, mas que já revela vários elementos que começavam a definir o trabalho de Todd McFarlane no Homem-Aranha. Estamos diante de uma sequência predominantemente composta por diálogos e exposição narrativa. Ainda assim, McFarlane encontra maneiras de manter o interesse visual do leitor através da variedade de enquadramentos e da construção cuidadosa da página. Logo nos primeiros quadros, percebemos uma característica bastante comum dos quadrinhos Marvel daquela época: a utilização de closes e recortes de rostos para economizar espaço e acelerar a narrativa. Em vez de mostrar os personagens inteiros, McFarlane utiliza expressões faciais, mãos e pequenos gestos para transmitir informação de forma eficiente. O Artists Edition também nos permite observar um detalhe muito interessante do processo criativo. Em diversos pontos da página, ainda é possível enxergar o lápis azul, utilizado na construção inicial do desenho. Como esse tipo de lápis não era reproduzido no processo gráfico da época, ele funcionava como uma ferramenta perfeita para planejamento e composição. Outro aspecto que chama atenção é a forma como McFarlane utiliza grandes áreas de preto na representação dos edifícios ao fundo. A embaixada de Sincária é construída quase como uma silhueta gráfica, utilizando contraste em vez de excesso de detalhes. É uma solução elegante e extremamente eficiente. A colorização de Gregory Wright complementa muito bem essa abordagem. Os tons arroxeados e acinzentados aplicados aos edifícios ajudam a criar profundidade e separar os planos da composição sem comprometer a clareza da narrativa. O grande destaque da página está no painel final. Aqui vemos o Homem-Aranha surgindo pendurado de cabeça para baixo diante da janela. Hoje, essa imagem parece absolutamente natural para qualquer leitor, mas McFarlane foi um dos artistas que mais contribuiu para transformar esse tipo de postura em uma característica marcante do personagem. A composição é simples, mas extremamente eficaz. O enquadramento da janela funciona como uma moldura dentro da própria página e direciona imediatamente o olhar do leitor para a entrada do herói. É uma página que demonstra algo muitas vezes esquecido quando falamos de Todd. Antes de revolucionar a aparência do Homem-Aranha, ele já dominava muito bem os fundamentos da narrativa visual. Página 150. Na página seguinte, começamos a observar de forma ainda mais clara algumas das características gráficas que tornariam Todd McFarlane uma referência para toda uma geração de artistas. Uma das primeiras coisas que chama atenção na arte original é a utilização de linhas extremamente uniformes em elementos arquitetônicos, móveis e molduras.
Tudo indica que McFarlane utilizava régua e canetas técnicas ou marcadores para essas áreas, criando um contraste interessante com as formas mais orgânicas dos personagens. Esse é justamente o tipo de detalhe que muitas vezes passa despercebido na revista impressa, mas se torna evidente quando observamos a prancha original, reproduzida em tamanho real. Também podemos continuar acompanhando a presença do lápis azul sob a arte final, revelando parte do processo de construção da página. No centro da narrativa, temos a interação entre Homem-Aranha e Silver Sable. E aqui já começamos a enxergar o estilo que McFarlane desenvolveria cada vez mais ao longo de sua passagem pelo personagem. As poses tornam-se mais dinâmicas, os movimentos mais fluidos, e o Homem-Aranha começa a assumir uma linguagem corporal cada vez mais inspirada em um aranha real. A colorização de Gregory Wright merece destaque especial nesta página. O vestido da Silver Sable ganha brilho, profundidade e sofisticação através das limitações do sistema CMYK da época. Ao mesmo tempo, os efeitos do sentido aranha recebem o tradicional destaque amarelo, que imediatamente comunica perigo ao leitor. Outro recurso interessante utilizado por McFarlane é a ausência de bordas em alguns quadros. No painel horizontal inferior, por exemplo, a cena não possui uma moldura tradicional delimitando seus limites. Essa escolha cria uma sensação de abertura e faz a ação parecer maior do que o próprio espaço da página. É um detalhe simples, mas que demonstra uma preocupação crescente com design e composição. Ao comparar a arte original com a página publicada, percebemos algo fascinante. A revista nos entrega a narrativa finalizada, enquanto o Artist's Edition nos permite observar as decisões que levaram até aquele resultado. E essa talvez seja a maior riqueza desse material. Página 164. A página 164 apresenta um lado de Todd McFarlane que nem sempre recebe a atenção que merece. Quando pensamos em sua passagem pelo Homem-Aranha, normalmente lembramos das poses impossíveis, das teias exageradas e das cenas de ação espetaculares. Mas aqui encontramos algo diferente. Encontramos uma cena de diálogo. Logo no primeiro painel, Homem-Aranha e Silver Sable conversam sobre um fundo completamente preto. É uma solução extremamente simples, mas também extremamente eficiente. Ao eliminar qualquer elemento de cenário, McFarlane concentra toda a atenção do leitor nas expressões e na carga emocional da conversa. E vale observar que esse fundo preto já está completamente presente na arte original. Não é um efeito criado posteriormente na impressão. É parte integrante da construção gráfica da página. A expressão da Silver Sable merece destaque especial. Com poucos traços, McFarlane consegue transmitir serenidade, gratidão e uma leve melancolia. É um trabalho muito mais sutil do que normalmente associamos ao artista. Nos quadros centrais, a narrativa se abre para revelar os destroços deixados pelos acontecimentos anteriores. O contraste entre closes intimistas e planos mais abertos mantém a página visualmente interessante, sem depender de ação constante. Mas o detalhe mais fascinante desta página talvez esteja escondido em um pequeno canto da prancha original. No último quadro, encontramos uma anotação em lápis azul próximo ao rosto do Homem-Aranha. A observação diz simplesmente: olhos mais retos. Essa pequena frase abre uma janela para os bastidores da produção editorial da Marvel nos anos 1980. Tudo indica que houve uma solicitação para alterar o formato das lentes
da máscara, provavelmente buscando uma expressão mais adequada para o momento. E existe um segundo detalhe ainda mais interessante. Ao observar cuidadosamente a região dos olhos, percebemos uma área de papel com tonalidade diferente do restante da prancha. Isso sugere fortemente a utilização de um paste-up, uma técnica muito comum na época em que uma parte do desenho era substituída por uma versão corrigida colada sobre o original. Na revista publicada, essa intervenção desaparece completamente, mas na Artists Edition ela permanece registrada para quem estiver disposto a observar atentamente. É justamente esse tipo de descoberta que transforma uma simples reprodução de arte em um verdadeiro documento histórico. Página 183. Agora avançamos para Amazing Spider-Man número 302. A equipe criativa permanece a mesma, mas já começamos a perceber Todd McFarlane cada vez mais confiante e experimental em sua composição de página. Logo no topo, encontramos uma sequência bastante simples. Peter Parker chega rapidamente ao local onde uma situação suspeita está acontecendo. A enorme onomatopeia, ocupando praticamente toda a largura do primeiro quadro, transmite imediatamente a sensação de velocidade e urgência. Na arte original, novamente chama atenção o cuidado empregado nos elementos mecânicos. O veículo é desenhado com linhas extremamente limpas e precisas, contrastando com a energia e a fluidez dos personagens. Nos quadros seguintes, Peter percebe que algo está acontecendo e abandona imediatamente a conversa para agir como Homem-Aranha. É justamente nesse momento que encontramos um dos primeiros detalhes de bastidor revelados pela Artists Edition. Na margem direita da prancha existe uma anotação em lápis azul relacionada à saída de Peter do carro e sua movimentação em direção ao local da ocorrência. É um detalhe invisível na edição publicada, mas extremamente interessante para quem gosta de observar o processo criativo por trás das páginas. A metade inferior da composição é dominada por uma forte diagonal, que divide a página e aumenta a sensação de movimento. O contexto da cena é curioso. O Dr. Nero está tentando acessar uma área protegida para obter projetos e informações confidenciais. Para isso, utiliza uma invenção adaptada como arma improvisada. E aqui temos um daqueles momentos tipicamente criativos dos quadrinhos do Homem-Aranha dos anos 1980. Em vez de uma arma convencional, o dispositivo dispara uma mistura de sabonete líquido e suco de cebola. Pode parecer absurdo, mas funciona perfeitamente dentro do tom da história. McFarlane transforma essa situação inusitada em uma sequência extremamente dinâmica. Os jatos atravessam a composição, as vítimas reagem ao efeito irritante da substância e toda a página ganha uma energia muito maior do que o conceito sugeriria. Mais uma vez, a Artists Edition revela algo invisível na revista. Na margem esquerda, encontramos uma anotação em lápis azul relacionada justamente aos jatos disparados pela arma. É uma evidência de que houve uma preocupação específica com a clareza visual desse efeito durante a produção da página. Mas a descoberta mais interessante está reservada para o último quadro. Ao observar atentamente a arte original, encontramos uma anotação solicitando a inclusão das patas da aranha presente no símbolo do uniforme do Homem-Aranha. É um detalhe minúsculo, provavelmente a maioria dos leitores jamais perceberia a diferença, mas essa observação demonstra o nível de cuidado dedicado até mesmo aos menores elementos gráficos do personagem. Na revista publicada, a correção já aparece incorporada naturalmente ao desenho. No Artists Edition, porém, temos acesso ao registro físico dessa alteração.
E é justamente por isso que materiais como este são tão fascinantes. Eles não apenas reproduzem a arte, eles preservam a história da construção dessa arte. Cada anotação, cada correção e cada marca de lápis azul nos aproxima um pouco mais do processo artesanal que deu origem a algumas das páginas mais importantes da fase de Todd McFarlane no Homem-Aranha. E assim encerramos mais uma análise de arte original de Todd McFarlane no Homem-Aranha. Mais do que observar os desenhos finalizados, tivemos a oportunidade de enxergar parte do processo criativo por trás dessas páginas, através das anotações, correções e marcas de produção que o Artists Edition preserva de forma excepcional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário contando qual detalhe mais chamou sua atenção. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e até a próxima análise.